Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo. Irmãos queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um culto para o louvor da glória do Senhor. Primeiro domingo de agosto, o ano vai avançando e nós continuamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aquele friozinho já passou, essa semana choveu bastante, foi bastante frio, mas hoje o dia pareceu um dia bonito, amanheceu um dia ensolarado. Em tudo nós louvamos o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. É o texto que nós vamos usar para iniciar o nosso culto neste domingo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Antes de lermos, eu vou pedir para você fechar seus olhos. Nós vamos iniciar o nosso culto em oração e adoração ao nosso Deus. Pai, louvamos o Teu nome porque não há outro nome merecedor de toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Te louvamos porque Tu não poupaste o Teu único Filho por amor a nós. Te louvamos porque essa relação, Pai, ela traz um sabor diferente à nossa vida. É no Senhor que entendemos como é bom, que entendemos como a vida ela é plena. Obrigado pelo mês de agosto que se inicia, porque estamos em Tua casa e aqui, prestando culto ao Senhor, consagramos este culto ao louvor da Tua Pai.
Tudo que fazemos aqui é buscando engrandecer o teu nome precioso. Aceita o nosso culto. A oração que fazemos é mediante o nome de Jesus Cristo, teu Filho e o nosso Salvador bendito. Amém. Vamos ler? 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra humilhar não significa se martirizar, sabe, se sentir diminuído, mas é se calar, se entender, se perceber como uma essência diferente de Deus e se colocarmos prostrados diante da poderosa mão de Deus, porque não somos nós que vamos nos exaltar, mas é Ele, em tempo oportuno, que fará isso. E nós podemos lançar diante do altar do Senhor, lançar aos seus pés toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado e continuará cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar esse momento para louvar esse Deus que tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Paz de Cristo, igreja, bom dia a todos. Som. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos seus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos seus pés. Coloco aos seus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos seus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti.
mais um domingo se inicia. Se eu não estou enganado, amanhã é aniversário da Juju, não é isso? Bebeu, hein? Se a gente tivesse todo mundo junto aqui, tinha bolo aqui. E essa semana nós temos mais aniversariantes. Você sabe, hein, Arina? Se nós temos mais aniversariantes? Dona Celina também faz aniversário essa semana. Esses são alguns dos muitos motivos de gratidão que nós temos para dar ao nosso Deus. Nossas meninas aniversariando, que coisa boa. Mas hoje, como fazemos todos os domingos, nós separamos uma parte do nosso culto para agradecer a Deus um pouco do muito que Ele tem feito a nós. Agradecemos a Deus porque Ele é bom, fiel, justo, presente. A gente não merece esse Deus maravilhoso. E eu queria que você encontrasse no seu coração, visse lá dentro, algo que você pode olhar e perceber, se não fosse a mão de Deus, isso jamais teria acontecido. E eu quero te convidar a juntos, em oração, agradecermos e louvarmos a Deus pela sua fidelidade. Vamos orar? Deus, ainda que nós não sejamos fiéis, Tu és fiel, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos essa semana pela vida da Jussara, pela vida da dona Arcelina, gente tão querida, que faz tão bem ao nosso coração. Continua colocando sorriso no rosto dessas irmãs maravilhosas, dando anos com alegria, dando sonhos e permitindo que o Senhor, que elas vejam esses sonhos se realizando, Senhor. Te agradecemos também pelos inúmeros pedidos que colocamos diante do Teu altar, e que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a nossa esperança no Senhor não é em vão, não é tempo perdido, não é bobagem. Nós cremos num Deus real que interfere na nossa história. Obrigado, porque tudo o que o Senhor faz é maravilhoso. Te louvamos pelo Teu amor, no nome precioso de Jesus. Amém. Gente querida, como eu falei na semana passada, nós conseguimos fechar as nossas bolsas do amor. Conseguimos. Foi assim, desde que nós começamos, foi o mês mais difícil, foi o mês de julho. E eu quero te incentivar a colocar o seu coração nesse propósito. Todo mês a gente vem aqui falar sobre isso, toda semana, porque todo mês as pessoas precisam comer. E há uma previsão de que o nosso país leve em torno de 6 anos para retomar aonde ele parou antes dessa pandemia. Por isso nós doamos com coração alegre, na certeza de que aqueles que são agraciados, mais agraciados somos nós que podemos participar da ajuda, podemos estender a mão. Se você puder doar um alimento, nós vamos até a sua casa. Se você quiser doar uma parte financeira, você entre em contato conosco, nos avise, para que esse dinheiro não entre como oferta da igreja, mas entre especificamente como oferta da Bolsa do Amor, para que a gente consiga, nesse mês de agosto, também fechar esse nosso projeto e abençoar essas 8 famílias. Eu gosto sempre de frisar isso. Não são 8 pessoas, são 8 famílias, tá bom? E o mês de agosto é um mês que na igreja presbiteriana
naturalmente, nós lembramos como mês a anunciar o Evangelho de Jesus. E o mês de agosto nós queremos também que você se sinta convidado a participar do ministério desses irmãos. Convidado. Poxa, pastor, nós já estamos ajudando na Bolsa do Amor. Querido, dê com alegria. A igreja dá porque se sente tocada por Deus para isso. Nós não queremos que você faça por constrangimento. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos que você coloque essas questões diante do Senhor e queremos que Ele leve a você a fazer a vontade dEle na sua vida através das suas finanças. Mas nós vamos, em nome de Jesus, abençoar também os nossos irmãos durante o mês de agosto. E eu queria fazer mais um contato com vocês. O mês de agosto será o último mês que nós estaremos exclusivamente nos vendo através da internet. O conselho se reuniu e determinou a volta ao culto presencial a partir do primeiro domingo de setembro. No primeiro domingo de setembro, nós retornaremos aos cultos presenciais, com aquelas restrições, né? Nós não teremos escola dominical, porque não será possível na escola dominical manter o distanciamento que nós vamos colocar aqui da igreja, né? Cada banco só vai poder ser ocupado por 2 pessoas. E a escola dominical também, irmãos, ela vai passar de quarta para domingo. E aí vai uma colocação. A ideia inicialmente era que a escola dominical passasse para domingo também em setembro, que as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo. Contudo, o seminário aqui do Rio de Janeiro, ele, por conta dessa impossibilidade dos alunos frequentarem o estabelecimento, ele vai começar o ensino em módulos online a partir dessa semana. Então o Roger, que é nosso seminarista e que dividia comigo a classe, ele não vai poder dar aula durante a semana. Então nós vamos adiantar aquilo que já iria acontecer em setembro. Essa próxima semana, aula. Essa semana agora, a aula é quarta-feira, eu dou aula. Na semana que vem, a aula, ao invés de ser na quarta, ela já passa para o domingo às 18 horas. Nós vamos colocar isso na internet, nós vamos avisar no grupo do WhatsApp, para que todo mundo fique antenado com isso. Mas essa semana, nós continuamos com o horário das 18 horas, às quartas-feiras, e 18? 19 horas, né? Me perdi. Não, é às 19 horas. É às 19 horas. Quarta-feira às 19 horas. Quando nós formos para o domingo, é que vai ser às 18. Exatamente isso. Então, essa quarta-feira agora, a nossa escola bíblica, ela é às 19 horas. Na semana que vem, é que não será na quarta-feira. Ela já vai ser no domingo, às 18 horas, com o seminarista Roger. Tá bom? Essa é uma forma que o Conselho da Igreja entendeu mais viável para que todos pudéssemos participar da escola dominical. Porque aqui, presencialmente, não é possível. Nós não temos como dar tudo que a legislação pede na nossa aula de escola dominical. Tá bom? Lembrando sempre, irmãos, que a vinda aos cultos, ela faz necessário, como qualquer ambiente, você vir de máscara. Sem máscara,
nós não vamos, infelizmente, deixar você entrar. Por favor, em todo lugar que você vai, você tem que colocar máscara. Então aqui a igreja não é diferente. Nós vamos ter um tótem ali na frente para você pisar e colocar álcool gel na sua mão. Vai ter aquele termômetro infravermelho para fazer a aferição de temperatura. Só vai poder entrar por uma entrada e sair por uma saída, né? As crianças, os maiores de 60, aqueles com doenças, né, que já são pré-existentes, também são convidados a, nesse primeiro momento, não participarem do culto presencial, apenas do culto online, porque não há como, né, as regras de saúde pública, elas demandam esse tipo de preocupação, de cuidado, tá ok? Então, a partir do domingo, sem ser esse agora, o outro, a escola dominical já começa, tá bem? Domingo às 18 horas, porque essa quarta-feira agora às 19 comigo, na outra semana, não é a quarta, é no domingo, tá ok? Os cultos, eles retornam no primeiro domingo de setembro, somente pela manhã, quase que eu esqueço, o culto será apenas pela manhã, tá bom? 2 pessoas por banco, e um lugar para entrar, um lugar para sair. Acho que eu não esqueci de nada não, tá bom? Outra coisa, irmãos, que eu queria avisar para vocês, que tem um curso que vai ser online e que eu indico porque é de um grupo muito sério e é numa batida que nós já estamos tocando na igreja há muito tempo, que é a questão do discipulado. O Senhor Jesus não nos chamou para ser crentes, e muito mais do que cristãos, Ele nos chamou para ser discípulos. E esse é um curso que tem a chancela do SARA, né, que é o ministério ao qual eu faço parte. E as aulas vão ser dadas pelo pastor Mário, que é um pastor de São Paulo, e o pastor Pezzini. E esses serão os 2 professores desse curso discípulos. Ele tem um custo, se eu não me engano, em torno de 150 ou 160 reais. São várias aulas que você pode, na facilidade do seu lar, escolher um melhor horário para você poder fazer esse curso. Mas eu gostaria que o maior número possível de pessoas pudessem se inscrever e fazer esse curso discipulado. Não é um curso muito longo para você pensar assim, poxa, mas vai levar muito tempo. E hoje, felizmente, nós temos essa é um ponto positivo do que temos vivido, né? A gente está dentro de casa e a gente tem essa possibilidade de fazer esses cursos online. Eu gostaria muito que você sonhasse com essa proposta e você investisse uma parte do seu recurso e uma parte do seu tempo fazendo esse curso de discipulado. Gente querida, nós investimos no reino porque o Senhor nos chamou para servirmos a Ele com os nossos dons e talentos e com parte daquilo que nós ganhamos. A palavra do Senhor, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 12, do verso 13 ao 15. Se você quiser depois, você pode abrir, mas está escrito. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, versos 13 a 15. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espivitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque eu dava aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Nós temos a maior tranquilidade em falar a respeito de dízimo na igreja, porque se está na Bíblia, nós devemos falar. Não é porque alguns agem de forma que nós não concordamos, que nós que fazemos a coisa certa vamos deixar de falar sobre uma questão que é fundamental na nossa relação com Deus. Nós não compramos um terreno no céu, nós não pagamos por bênçãos, é uma relação de fé. Eu devolvo a Deus um pouco do mundo que Ele tem me dado, porque eu creio que nada me faltará. Creio que com esse dinheiro eu vou poder investir no reino de Deus, da forma que for melhor,
Porque os homens que estão aqui administrando esse dinheiro, assim como era lá no tempo dos reis, procedem com fidelidade. Então, se você puder ir ao banco fazer um depósito, se você quiser fazer um depósito online, nós temos a nossa conta para você fazer isso, mas seja fiel, meu irmão, seja fiel, minha irmã, nos dízimos e ofertas, porque esse dinheiro, ele é para investir na obra do Senhor. Eu vou te convidar agora, nós vamos cantar mais um louvor, porque o momento de participar do ofertório, como diz o apóstolo Paulo, deve ser um momento alegre. Deus ama a quem dá com alegria. Vamos louvar o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Senhor, o desejo do nosso coração é que a participação dos dízimos e ofertas não seja um constrangimento, um momento de pesar, mas de alegria. Que a gente oferte tendo a certeza que estamos investindo no reino de Deus e que tudo aqui é para o louvor da tua glória. Oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Gente querida, todo mês nós temos um filminho, vocação. E eu queria que você prestasse atenção nesse teaser que eu vou dar no sermão, no momento eu vou falar um pouquinho dele. Eu queria que você prestasse atenção no teaser do mês de agosto. Pode passar.
Gente querida, o que a gente quer falar para você nesse período é que você precisa aprender a descansar. É algo para nós muito complicado, porque quando fala em descansar, alguns pensam assim, o cara está sendo malandro, está com tempo demais para gastar. E existe um imaginário já tudo planejado para isso, né? Tem um ditado muito conhecido que diz: depois que eu morrer, eu vou ter tempo de sobra para descansar. E essa proposta, ela traz, né? Não é nem mascarada, mas é assim, escancarada, a necessidade de você atropelar alguns valores, né? Família, amigos, se for o caso, em busca daquilo que você acredita ser mais precioso, seu lugar ao sol, seu status social, uma questão financeira que alegre o seu coração. Eu li há pouco tempo, recentemente, que um ator brasileiro muito famoso, ator, diretor, um cara assim na crista da onda, ele dorme cerca de 3 horas por noite. E conseguiu fama e fortuna. Porque trabalhando em demasia, a gente imagina, nós vamos produzir muito, ser muito conhecidos e com mais conhecidos, mais retorno e tal, e tal, e tal. E aí você pensa assim, o descanso fica em segundo lugar, porque o que eu preciso é trabalhar. E aí o que acontece? Essa linha é cortada. O nosso trabalho hoje, ou ele foi paralisado, ou ele foi diminuído, ou ele foi transformado. É o chamado home office. Aquelas pessoas que estão trabalhando dentro de casa, porque nós precisamos continuar trabalhando, porque as demandas, elas não cessaram. Por outro lado, há um grupo enorme de pessoas que, por conta dessa grave crise financeira que nós vivemos, perderam seus empregos. E essas pessoas simplesmente não conseguem descansar, porque imaginam o seguinte: eu preciso me reinserir no mercado de trabalho. Eu preciso achar um lugar para eu poder ser útil, para eu poder ser produtivo. E aí a gente pensa o seguinte: seja por muito trabalho, nos mostra que há uma saída. Jesus aponta para uma direção e ele fala assim: olha, se você prestar atenção na minha proposta, eu acho que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E eu queria te convidar a abrir o texto, que Jesus nos dá essa dica. Esse texto está lá em Mateus capítulo 11, e nós vamos ler apenas o versículo 28. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Livro de Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Senhor, a tua palavra, ela é fundamental para que a nossa vida ganhe a qualidade que em nenhum outro lugar nós podemos encontrar. Por isso, Senhor, que essa palavra não seja apenas entendida na nossa mente, mas que o nosso coração absorva os seus ensinamentos e as suas promessas, e que a gente viva a proposta que o Senhor tem para nós. É o desejo do meu coração, no nome santo de Jesus, amém. Quero ler para vocês agora Mateus capítulo 11, versículo 28, um texto muito conhecido, onde diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a gente pegar a partir do capítulo 10 de Mateus, na cronologia do livro de Mateus, Jesus tinha acabado de escolher os 12. 1, 2, 3, 4, e ele escolhe os 12. E após fazer isso, ele vai mostrando para eles o ministério. E Jesus mostra para ele como eles deveriam se portar com todo tipo de pessoa, em todos os ambientes. Que haveria pessoas que se mostrariam acessíveis ao Evangelho, mas que em muitos casos as pessoas teriam o coração duro e que eles passariam por situações complicadas, que o ministério muitas vezes colocaria até a vida deles em risco, mas se eles se mantivessem fiéis, poderiam provar do cuidado divino. E aí Jesus dá essa orientação e comissiona os 12 e fala assim: esse é o trabalho de vocês. Vão mesmo. Não deixem de pregar este evangelho. Não deixem de falar da única verdade que pode mudar definitivamente a vida das pessoas de dentro para fora. Falem, e inicialmente, Jesus chamou os 12 para pregar exclusivamente para os judeus. E no que ele fala isso, ele diz assim: olha, será árduo o labor de vocês. O pregar o evangelho, o pregar a palavra, o estar comigo é uma bênção, mas o dia a dia que vocês vão enfrentar não é nada fácil. E aí você pensa assim: caramba, como é que os discípulos reagiram a essa informação? Porque não é, convenhamos, não é uma informação das mais fáceis de você receber. E aí, ele lança essa pérola. Se vocês se sentirem cansados, se vocês se sentirem sobrecarregados, venham a mim, porque eu vou dar o alívio a vocês. E a gente percebe que as pessoas estão o tempo todo vivendo nessa corda bamba. Um trabalho que ao mesmo tempo é necessário, um trabalho que exige uma dedicação, tempo, esforço, mas o corpo, a vida também é importante, também é necessário, o descanso também é importante, nós pararmos um momento, relaxarmos, só que a cabeça fica rodando: mas se eu parar, alguém vai tomar o meu lugar, se eu parar, vão pensar que eu estou fazendo corpo mole, se eu parar, se eu resolver descansar, vão pensar que eu estou de malandragem. Só que a palavra de Jesus, ela é determinante, não só para mim, mas para todas as pessoas. Nós não podemos negociar essas prioridades, porque senão a nossa vida, ela degringola. Tem um vídeo, irmãos, que é muito recente e que fala basicamente um vídeo do nosso tempo aqui, que fala dos resultados na vida daqueles que não conseguem descansar. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo alguns instantes.
Alô? Alô? Parece que nós tivemos um probleminha com o vídeo e não foi possível passar. Mas nesse vídeo, ele mostra que o vídeo é de 2010, que em 2010, aqui no Brasil, nós passávamos a dormir 1h30 a menos do que em 1990, 20 anos atrás. E aí entra uma médica, né, especialista na área, e ela fala, olha, hoje nós temos muitas responsabilidades, a demanda do trabalho aumentou. Hoje existe, o entretenimento também é muito grande. E aí você aumenta a vigília em detrimento do descanso e do sono. E é mostrado que se você trabalha demais, se você descansa de menos, obrigatoriamente algumas coisas vão acontecer. Você vai ficar inicialmente mais irritado, você vai ficar mais cansado, e se isso se prolongar, o que vai acontecer? Aumento de peso, diabetes e possivelmente sintomas de depressão. Mas o sono, ele é uma forma da gente descansar. O sono é uma forma da gente colocar o nosso corpo em stand-by e fala assim, agora é a hora de você recuperar as suas energias. Quando o descanso nos é roubado, o nosso corpo sofre as consequências. E o Senhor Jesus sabia disso. Jesus, há muito tempo atrás, ensinava que dentro da nossa rotina é indispensável e insubstituível um tempo de descanso. Mas como é que nós podemos mudar essa realidade que nos esmaga? O texto aponta para duas propostas feitas por Jesus. A primeira delas, nós precisamos crer em sua palavra. Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. O que significa ir até Jesus? Em João capítulo 6, versículo 35, nós lemos, o que vem a mim de modo algum terá fome, e o que crê em mim, de modo algum, terá sede. Crer em Jesus significa confiar nele. E essa mensagem é enviada aos cansados e sobrecarregados. Os cansados naquela época, se nós formos analisar e fazer uma exegese do texto, diz respeito às pessoas que viviam sob a pesada lei dos fariseus e dos escribas, e que precisavam o tempo todo estar consertando o seu proceder, o seu pensar, a sua forma de se relacionar, e estavam sempre errados, nunca 100% aprovados, e se sentiam cansados por conta dessa necessidade diária de ficarem se policiando. O corpo, a vida, não apresentava descanso. Aí a pergunta indispensável para nós hoje é: o que te deixa cansado? O que te deixa cansado? Será que são as exigências da demanda profissional? A concorrência desenfreada? Ou talvez a falta de oportunidade que suga a tua energia? Será o trabalho de casa? Muitas vezes, né, o vídeo falava a respeito disso, né, uma mulher que trabalhava numa firma e estava fazendo pós-graduação e que acordava às 5 horas da manhã e chegava em casa às 11 horas da noite, e chegava em casa, tinha que cuidar de filho, ver a casa, arrumar tudo. Talvez você, aposentado ou aposentada, aí você fica cuidando de casa, de mãe, de irmão. E quando você se atina, você percebe que mesmo sem o seu trabalho secular, você tem menos horas de trabalho, de sossego, de descanso do que tinha antes. A palavra cansado, do grego, você não consegue nem abrir os olhos direito, porque o olho arde de cansaço e você pensa, mas amanhã é um outro dia e eu tenho muita coisa para fazer.
Você pensa assim também, a gente pode pensar, já que Deus está falando em a gente descansar, então eu vou largar os meus compromissos mais difíceis, vou cruzar meu braço e vou ficar aqui um tempo relaxado em oração. Porque aí Deus vai dar o jeito dele de resolver os meus problemas. Meu irmão, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus era um homem atarefadíssimo. As multidões, eu sempre falo aqui na igreja, né? Multidão muitas vezes está no plural. As multidões seguiam a Jesus. Iam ouvir suas pregações, seus ensinamentos, iam atrás de milagres, os mais diversos. Contudo, o coração de Jesus estava intimamente ligado com o Pai. Constantemente, a relação com o Pai dele era nutrida. E mais, a Bíblia nos mostra que inúmeras vezes o Senhor realizava um exercício para nos ensinar a importância de separarmos um tempo para estarmos em oração. Se tem alguém que podia abrir mão da oração, esse alguém era Jesus, porque ele e o Pai eram um. Mas se não fosse importante, ele não tinha nos dado esse exemplo. Para essas demandas da vida, gente querida, só tem uma saída: crer na palavra de Jesus. Mas isso é um grande desafio, porque nós, ao crermos na palavra de Jesus, nós estamos dando a Ele a autoridade que é nossa. Nós estamos abrindo mão de uma decisão que até agora nós tomamos. E isso é que faz com que nós cresçamos em fé. Eu tenho uma frase do pastor Ed Renekiewicz que eu acho muito forte. Ele diz: fé é crer em Jesus, mas também é crer que Jesus pode e quer nos transformar em pessoas iguais a Ele. A parte de Jesus é dar acesso às suas promessas, é dar acesso a todo esse processo de transformação. A nossa parte é ter coragem de participar desse processo, sem olhar para trás. Pensa só no versículo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se eu perguntar para você, você acredita que o Senhor Jesus é capaz de aliviar o fardo da sua vida? Provavelmente, a resposta de todos seria sim, eu creio. Mas aí uma segunda pergunta surge imediatamente. Se nós cremos que é poder no nome de Jesus para aliviar o nosso fardo, por que é que tão rotineiramente nós estamos cansados e sobrecarregados? Não é... A falta de fé não é em Jesus. A falta de fé é em nós. Demanda em nós coragem para crermos que Jesus vai nos transformar em pessoas como Ele e vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Porque, às vezes, irmãos, nós confiamos em Jesus meio parecido com Pedro, sabe? Que confiou em Jesus até a página 2. Jesus falou: vem. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Aí olhou para o lado, viu o tamanho da onda, olhou para o lado, viu a força do vento, e o que aconteceu? Começou a afundar. De início a gente imagina assim: não, isso é maravilhoso, isso é muito bom, e aí vem a exigência do chefe, e aí vem a conta do telefone, e aí vem as demandas da vida, e a gente pensa: mas isso é demais, eu não aguento. E a gente olha para a tempestade de problemas e tira os olhos de Jesus. E se Pedro tivesse colocado os olhos em Jesus, ele teria andado por sobre as águas. Entendeu, irmãos? Pedro faria exatamente a mesma coisa que Jesus fez. E Jesus quer fazer isso comigo e com você. Jesus quer nos transformar em pessoas como Ele. E como é que Ele agia? Lembra
naquele episódio, quando ele estava dentro do barco, o barco batendo a maremoto lá e os discípulos apavorados, Jesus dormia. Na cruz, naquele momento de dor profunda e de agonia, ele olha para o lado e vê uma alma em desespero, e ele é capaz de abençoar aquela alma. Esse é o padrão de vida que está à nossa disposição. Diante desses momentos de agonia, desses momentos de sufoco, nós podemos ser transformados pela poderosa mão de Deus. Mas há, irmãos, crenças limitantes, sabe? São forças que querem nos impedir de nos transformarmos nessa proposta de Deus. E nós pregamos para nós mesmos: mas isso aí não é para mim, sabe? Eu não tenho uma fé desse tamanho. Eu não sou capaz disso. Porque como nós fomos criados numa dimensão de merecimento, aonde eu tenho que fazer algo por merecer, a gente imagina mais ou menos o seguinte: eu tenho que entrar numa escola de fé e fazer crescer ali dentro de tal forma que um dia, de alguma maneira, eu mereça essa fé tão forte, tão poderosa. Mas, meu irmão, ninguém merece isso. É graça. É se relacionar com Deus e se apropriar de sua palavra e de suas promessas. É por isso que existe muita gente que conhece teologia profundamente, que conhece a Bíblia de fio a pavio, Gênesis, a história dos patriarcas, é capaz de citar centenas de versículos bíblicos, mas é um nanico na fé, porque nunca deixou que aquele conhecimento gerasse vida abundante e paz permanente. Lógico que o conhecimento é importante, e ele é inegociável, mas não é só isso. O que Jesus está querendo é que a gente vá até Ele. A fé precisa desse encontro, um encontro gostoso que não tem hora para acabar. É um momento onde nós esperamos com prazer. Nesse momento as nossas feridas são saradas e o nosso fardo é trocado. Nesse encontro com Jesus, a nossa bateria ela é recarregada e nós somos preparados por Ele, não apenas para enfrentar, mas para vencer os desafios que se lançam contra nós. Mas é indispensável nós irmos até Ele. Sua palavra é o primeiro ponto. E o segundo, irmãos, é provar do seu alívio. Jesus fala que se nós formos até Ele, Ele vai nos aliviar. E do grego, a palavra significa provocar, ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho a fim de recuperar e recompor suas energias. Olha que coisa! O que Jesus está falando é o seguinte: você precisa parar. Poxa, mas eu preciso, as pessoas estão trabalhando cada vez, mas eu estou falando com você, a sua vida é minha, eu tenho uma proposta para você, eu tenho um projeto para você. Ouve o que eu estou falando, você precisa parar. E quando eu digo parar, não é sair do seu trabalho, não é abandonar a sua família. Você precisa parar de ter essas preocupações. Você precisa parar de duvidar das minhas promessas. Você precisa parar e aproveitar aquilo que eu tenho desenhado para você. E o veículo que nós nos apropriamos das promessas de Deus é a fé. E a fé em Deus, ela mostra os seus frutos em nossa vida. E os frutos estão lá, né? Gálatas 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque a fé é o fruto do Espírito. O que significa dizer é que esse encontro com Jesus muda a nossa qualidade de vida. Olha, esse encontro com Jesus muda a nossa qualidade de vida. As pessoas estão buscando em dinheiro, em fortuna, em status, algo que só o descanso em Jesus pode dar. Só esse encontro com Jesus é capaz de dar. Nós não viveremos esta vida plena sem esse encontro com Jesus. E nesse encontro, irmãos, nós vamos perceber aquilo que Isaías percebeu, que nós somos de essências completamente distintas, nós e o eterno. E nós vamos ficar, como Isaías, boquiabertos da possibilidade desse encontro. Que coisa maravilhosa é a nossa alma encontrar paz na presença do nosso Criador. E o salmista nos orienta, irmãos, que não adianta a gente correr, não adianta a gente suar a camisa, se nós não tivermos tempo com o Senhor. E eu queria ler com você esse texto, que está lá no Salmo 127. Um e 2, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, cada vez mais cedo, repousar tarde, cada vez mais tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha que coisa maravilhosa! Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Só que nós estamos, irmãos, impregnados dessa rotina de produtividade que nos impede de descansar. Já reparou? Eu botei isso no boletim, que nesse isolamento social, o que você menos fez foi descansar. Já parou para pensar nisso? Nós arrumamos fórmulas novas para resolver problemas antigos. Essa realidade que nós estamos vivendo aqui, né? Já estamos, irmãos, nós já estamos vivendo um segundo momento da realidade de transmissão. Quando o culto passar, nós já estaremos vivendo um terceiro momento. Eu comecei filmando em casa. Eu não tenho noção da dificuldade que era. Depois nós passamos aqui para a igreja de uma forma mais, usando as palavras da Arina, mais mambembe. E aí, quando começarmos em setembro a igreja, nós já estaremos num outro ferramental para dar à igreja. E aqueles que não podem estar aqui, da melhor maneira possível, o conteúdo da palavra de Deus. Da mesma forma, tem muita gente em home office, trabalhando em casa, pressionado para resolver os mesmos problemas que tinham antes da gente entrar em quarentena. E eu pedi para você lembrar e prestar atenção no teaser, naquele filminho da nossa série de mensagens, porque é uma imagem ali que me chamou muita atenção. Tem um rapaz que ele está encostado no vidro, olhando para baixo, para o trânsito, feroz. E ele lá em cima, parado, isolado, sem poder fazer nada. Mas com a cara colada no vidro. Muitos de nós caminhamos dessa forma hoje. Com a cara colada no jornal, com a cara colada no telefone, com a cara colada na internet, assistindo o mundo ao nosso redor ser transformado e perceber que esse mundo não parou. Mas nós não estamos lá. Nós estamos em casa. Só que nós gostaríamos de estar lá, não apenas participando dessas transformações, mas, se possível, sendo responsável por algumas ou muitas delas. Porque a grande verdade é que esse é o espírito do nosso tempo.
um tempo que não descansa. E aí, meu irmão, se você não descansa, a sua vida vai degringolar. Em Jesus, você percebe que a sua vida ganha uma outra qualidade. Assim que eu entrei para o Sara, eles me mostraram que eles trabalham em cima de algumas propostas. Uma delas é ter um mentor, e eu tenho, o pastor Marcos é o meu mentor. A outra é ter uma vida disciplinada de comunhão com Deus, né? Regularmente a gente a gente faz por uma questão de necessidade. Aumenta o tempo de oração, no mínimo 1 hora de oração por dia, e leitura. Só que além disso, à medida em que a gente vai caminhando com os nossos mentores, ou vai caminhando nessa dimensão discipular, nós vamos aprendendo que a vida com Jesus muda a qualidade do nosso corpo. E nos nossos retiros, a comida é parte da nossa relação com Deus. Porque a comida é feita para deixar o nosso corpo sadio. Logo, é a comida mais sadia possível. A nossa relação com Deus nos leva diariamente a um exercício de 1 hora de caminhada, porque aí nós percebemos a relação de Deus com a nossa vida, com o nosso cotidiano. De início, quando eu fui para lá, acho que a primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Terça-feira, quarta-feira, 8, 9 horas da manhã, eu andando na rua com um mando de pastores, olhando para as cercas vivas, olhando para os pássaros, prestando atenção em barulho de rio, e pensando assim, cara, eu podia estar na igreja resolvendo questões de discipulado, de evangelismo, de pregação, preparando mensagem, eu podia estar no consultório atendendo um paciente, porque a nossa mente está muito ligada com esse cotidiano. Eu precisei ser, purificado desse pensamento e perceber que a relação com Deus transforma mente e corpo. Quando nós caminhamos com Jesus, nós percebemos que Ele nos envia para o trabalho, como enviou os apóstolos. Mas Ele diz para mim e para você assim, existe uma necessidade visceral, insubstituível, de nós termos um tempo para Ele, de termos um tempo com Ele. Nesse encontro, as nossas forças são renovadas. Nesses encontros, nós somos preparados para o melhor dessa vida. Eu gostaria de concluir com um outro ditado. Há um ditado que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje você pode descansar em Jesus, basta você crer. Hoje você pode aproveitar do alívio que só Jesus Cristo tem para te dar. É de graça e está à sua disposição. Hoje, a sua rotina pode ser profundamente impactada pela presença de Jesus. Hoje, Ele te chama para nele descansar. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você conversasse com o Senhor. Senhor, eu sei que é importante, é necessário, mas está difícil para mim. Me ensina. Eu sou criado nessa dimensão de produzir, e se eu não der o resultado, o meu coração entra em agonia e eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu quero ter coragem para olhar para a Tua palavra e ver essa palavra se transformando vida na minha vida. Fecha teus olhos e fica alguns instantes em oração com o Senhor agora.
sobre ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, nós cantamos isso e achamos. Senhor, nós lemos a Tua palavra que diz que nós podemos ir ao Teu Senhor e provar do Teu alívio, e nós cremos nisso. Contudo, constantemente nos encontramos cansados e sobrecarregados. Permita que seja esse um momento de decisão, Senhor, onde não apenas vamos ouvir a Tua voz, mas vamos decidir confiar nas Tuas promessas. E vamos, Pai, provar do Teu alívio. Vamos provar da Tua direção, trazendo um sabor e um colorido para a nossa vida que em nenhum outro lugar nós conseguiríamos. No Senhor Jesus, a nossa qualidade de vida é transformada. Ó Deus, nos ajude adiante das demandas do nosso tempo, caminharmos com prazer para esse encontro contigo. Que seja um encontro que traga prazer à nossa alma, um encontro que a gente espera com alegria e que não tem hora para acabar. E que esse louvor vire prática na nossa vida. É Teu, Senhor, todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar no Senhor. Porque o Senhor, aos que o Senhor ama, o Senhor dá enquanto dorme. Que palavra maravilhosa, Senhor. Que Deus tremendo. Nós Te louvamos por essas promessas. No desejo de que essas promessas se transformem em realidade nas nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós estamos encerrando o nosso culto, mais uma vez, essa semana, quarta-feira, às 19 horas, nós temos a nossa escola bíblica, tá bom? Nós enviaremos o link através do nosso WhatsApp e também pelo Facebook, ok? Gente querida, que a graça de Jesus Cristo, que alivia o nosso fardo, que o amor de Deus o Pai, o início e o fim de todas as coisas, e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo
sejam comigo, meu irmão, com você e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo para você. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra.